Bem, eu vou começar mostrando a aplicação em si e depois eu explico as tecnologias que foram usadas. Pois bem, eu tenho essa interface gráfica com 3 páginas atualmente, né? Aqui a página inicial é Appointment, né? Minhas consultas, onde eu tenho uma lista das consultas que eu já agendei, ok? Bem básico. Tenho a data da consulta, tenho o médico, né, responsável e tenho ali um status para essa consulta. Nessa tela, além da listagem, né, eu tenho um botão para cancelar uma consulta. Só que esse botão, né, esse menu aqui do lado, ele só aparece se essa consulta está em aberto, né? Não faz sentido aparecer nas concluídas e nas canceladas. Eu vou cancelar, por exemplo, essa consulta com a Maria Andrade. Beleza, cancelamento efetuado com sucesso. Alterou o status aqui da lista e o botãozinho sumiu. Tudo certo. Se eu clicar em qualquer um desses itens aqui, eu vou mostrar um modalzinho, que são os detalhes dessa consulta, beleza? Com alguns dados adicionais, como o endereço do consultório e um mapinha que aponta para aquele endereço, ok? Além disso, eu vou ter a página, como eu falei, de especialidades, que é um grid bem simples, né? Das especialidades médicas. E quando eu clicar em uma dessas especialidades, por exemplo, cardiologia, tudo que ele vai fazer vai ser um redirecionamento simples. Então, quando eu passo o mouse em cima, você pode observar lá embaixo que ele é um link, né? Ele é um link para aqui embaixo, né? Para barra doctors e ele passa um parâmetro de URL ali, especialidade igual a cardiologia. Simplesmente isso. Então, cliquei, ele me redirecionou para cá, com esse filtro, tá? Se eu clicasse direto aqui na página médicos, ele simplesmente ele iria trazer sem fazer nenhum tipo de filtro por especialidade, certo? Então, essa página é basicamente como se fosse um filtro mesmo, né? Se eu clicar em um desses médicos aqui, por exemplo, vou clicar aqui no primeiro, ele vai me redirecionar para a página que é o painel do médico. Tá? Eu tenho os dados dele aqui e eu tenho um calendário com os dias que eu posso marcar consulta com ele, né? Então você vai ver que a maioria dos dias está desabilitado, tem alguns dias que eu posso marcar consulta com ele. Quando eu clicar no dia que eu quero me consultar, ele vai mostrar aqui embaixo os horários disponíveis, ok? Então, por exemplo, eu vou agendar uma consulta com o Rogério no dia 10 às 8 da manhã e vou confirmar esse agendamento. Eu fui redirecionado novamente para a lista das minhas consultas, né? E eu tenho lá embaixo, olha, no dia 10, às 8 da manhã, uma consulta com o Rogério. O que acontece se eu for lá de novo? Vou entrar em médico, Rogério, vou clicar aqui no dia 10. Às 8 horas, ela já não está mais disponível para mim, né? Porque eu já tenho um agendamento. Não estaria disponível para ninguém, no caso. Porque aquele horário já foi agendado. Então, a nível de funcionalidade, seria isso, pessoal. Essas 3 telas aqui. Agora eu vou explicar sobre as tecnologias que foram utilizadas. Para o meu front-end, eu utilizei como tecnologias. Em primeiro lugar, é um projeto Vite, né, que é uma alternativa ao Create React App. Eu criei utilizando um template, né, do Vite de React mais TypeScript. Ele é um projeto todo feito com TypeScript. Como Package Manager, eu utilizei o PNPM, né, que é uma alternativa ao NPM e ao Yarn. Para a interface gráfica, eu utilizei o End Designer,
né, que seria tipo uma alternativa ao Bootstrap, por exemplo. Para CSS em JS, eu usei o Emotion, seria uma alternativa ao Styled Components, por exemplo. Para roteamento, o React Router. Para lidar com datas, né, manipulação de datas, eu utilizei o Day.js. Seria uma evolução do Moment.js, uma alternativa muito mais performática e menor do que o Moment.js. E para fazer os mapas ali, o mapa, eu utilizei o Leaflet, beleza? Mostrar então mostrar rapidamente aqui o código. Eu tenho na minha MEI apenas importando alguns CSS aqui e o meu app. A minha estrutura de pastas ficou desse jeito que está aqui, ó. App, Assets, Components, Entities, Enums, Modals, Models, Pages, Themes, Types, etc. Né? São algumas nomenclaturas conhecidas. No meu app eu tenho aqui as minhas rotas. Como eu falei, eu tenho Appointments, Especialidades, Doctors e o painel, né, do Doctors ID. Aqui nas minhas páginas, né, eu tenho uma pastinha para cada página. São todas bem parecidas, né? Onde eu tenho aqui o meu componente, por exemplo, a minha tabelinha, né, dos agendamentos. E eu tenho o loader, que é como o React Router funciona agora, né? Onde a gente carrega os dados numa função loader. Ele carrega os dados antes de renderizar o componente. E depois esses dados são passados aqui para o meu componente principal através da função userLoaderData. Né? Não sei se vale a pena mostrar muito aqui do código, né? Vai ter o código aí no zip. Mas eu fiz bastante componentizado. Tentei fazer uma coisa um pouco mais próxima do que seria a produção mesmo. Já no back-end aqui do lado direito, ele é bem mais simples, tá? Eu criei uma API Express com alguns endpoints que eu necessitava, né? Então eu tenho um pouquinho mais de endpoints do que eu tenho de rotas lá no meu front. Então eu tenho rota para especialidade, para médicos, consultas, né, daquele médico, consultas daquele paciente, uma rota para consultar consultórios médicos, né, clínicas, para eu pegar detalhes de uma clínica, enfim, coisas que eu precisei para desenvolver. Tá? Essa API Express, ela também foi feita com TypeScript, beleza? E eu tenho poucas coisas aqui. Eu tenho controllers, models que são models do Mongoose, né? E meus services. Então, por exemplo, especialidades. Eu venho no Specialty Controller List. Então, beleza, eu vou ter aqui o meu list. Eu estou simplesmente chamando o meu service list, beleza? Então, aqui o meu service list. E eu estou chamando o método find desse meu model aqui do Mongoose, Specialty. Então, se eu entrar aqui no model, você vê que eu tenho uma interface para minha especialidade, eu tenho um esquema do Mongoose e eu tenho a exportação do model do Mongoose. E é isso, é bem simples, né? Para cada documento do meu MongoDB eu tenho um esquema e um model aqui do Mongoose e eu utilizo ele como minha biblioteca para acessar os dados. Acho que é isso, né? Acho que não faltou nada. Aqui no package.json dá para ver que as minhas dependências foram apenas essa. Force.env, Express, MongoDB, Mongoose. Lá no front também, né? As dependências eu já tinha listado, acho que é isso. Beleza? Valeu.